Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 148, no bom combate. Combater o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nas lutas da evolução, há combate e bom combate. No combate, pisamos aos inimigos, acenamos armas, inventamos armadilhas, usamos espertezas, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota dos nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos arruinando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. Direcionamos baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para elevação aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou na subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Lição número 148. No bom combate. Combater o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Boa noite a todos. Como sempre, né, Emmanuel, ele é muito feliz quando ele faz as suas reflexões sobre qualquer parte do Evangelho. E não resta nenhuma dúvida para nós que somos afeiçoados ao vocabulário espírita, que quando Paulo está falando ali do bom combate, ele está falando dessa nossa luta interior em vencer a nós mesmos. Quando Emmanuel vai analisar, ele faz esse paralelo, né, entre a vida de Paulo anterior ao encontro dele com Jesus na estrada de Damasco e a vida de Paulo quando ele encontrou Jesus. É significativamente diferente. O Paulo de antes era um Paulo orgulhoso, um doutor da lei, estudou nas melhores escolas, né? Um judeu a quem foi proporcionado o melhor, um judeu de origem romana. E Paulo, ele foi muito verdadeiro no seu combate ao Cristo, porque ele estava defendendo as suas crenças. Ele tinha essa personalidade forte. E quando Cristo recrutou para ser aquele que ia disseminar a sua palavra, porque se nós temos todos os evangelistas, né, os apóstolos do Cristo que continuaram a sua tarefa de divulgação da Boa Nova, Paulo, sem dúvida, mesmo sem
ter convivido com Cristo, foi aquele que mais trabalhou em favor do Evangelho, da divulgação do Evangelho. Foi ele que levou o Evangelho para além das fronteiras ali da Galileia. E ele mostra todo esse empenho, né, toda essa força, toda essa coragem dele, essa sua personalidade marcante, também divulgar o Evangelho do Cristo, mas não só em divulgar, em viver, né? Para um espírito tão orgulhoso, passar por tantas humilhações que o Paulo passou em favor do Cristo, é digno de admiração de qualquer um. E como sempre, quando a gente vai fazer uma análise tanto de Jesus quanto dos seus discípulos, a gente tem que observar não só a fala, não só a palavra, mas principalmente as atitudes, né? Ali, Jesus nos mostrou com exemplo, ele viveu aquilo que ele pregava, e Paulo, como um dos seus divulgadores mais fervorosos, também viveu aquilo que ele pregava. E esse bom combate que ele fala é essa luta interna que nós temos para adaptarmos a nossa personalidade, adaptarmos o nosso eu, né, para aquele ser que é a finalidade de cada um de nós, de estarmos cada vez mais próximos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho para a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele veio e exemplificou tudo aquilo que ele falou. E Paulo, ele teve que lutar contra as suas tendências, aquele ser orgulhoso, ele teve que se fazer humilde para poder viver a boa nova. E o que isso traz para nós? Isso que exemplo que nós temos, que nós podemos aplicar na nossa vida? Que a nossa transformação, ela não acontece de uma maneira suave. Ela realmente é uma guerra. Nós estamos combatendo o homem velho, esse homem vicioso, esse homem cheio de tendências negativas, esse homem ainda, né, sujeito a tentações e facilidades, esse homem que ainda não despertou para o amor. E essa briga íntima, ela traz muita dor para nós. Ela traz muito sofrimento. Porque nós temos que olhar para nós, ainda ver os resquícios daquele doutor da lei que há em nós. E quando eu falo doutor da lei, é na sua acepção mais orgulhosa, mais altiva, mais superior. Então, esse nosso homem velho, superior e orgulhoso, ele resiste ao que é bom, ao que é belo, que são as verdades que o Evangelho traz para nós. Então, nós precisamos ter muita coragem para enfrentar esse nosso eu mais obscuro. E isso é o bom combate. É nós lutarmos para vencermos as nossas tendências mais negativas. Porque são as nossas tendências mais negativas que trazem dor à nossa vida. Quando a gente fala de causa e efeito, a gente está falando justamente disso. Da forma como eu usei de forma negativa o meu livre-arbítrio, desrespeitando as leis de Deus, entendendo as leis de Deus como as leis morais eternas e imutáveis, porque Deus não modifica suas leis, e como transgressor das leis de Deus, nós somos o nosso próprio juiz. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, quando a gente sente que nós estamos ausentes de estar agindo de forma correta em relação àquilo que a consciência nos cobra, nós temos que lutar por essa transformação. E esse é o bom combate, né? É lutarmos para, no final, sairmos vitoriosos. Essa vitória não é uma vitória que o mundo vai aplaudir. Essa é uma vitória que vai ser avaliada pela nossa própria consciência, e é a vitória que vai trazer a realização e a felicidade para o nosso espírito.
Então, nesse momento, eu quero convidar a todos, né, a elevar o pensamento a Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos guie, que nos sustente nessa nossa busca pela verdade, nessa nossa busca pela felicidade, para que nós possamos entender que a felicidade implica nesses momentos de paz, nesse momento onde conseguimos ficar livre da culpa, nesse momento em que aprendemos a nos amar, a nos perdoar, nesses momentos em que esses sentimentos que nós temos por nós se corporifica nas nossas ações ao nosso próximo. Te pedimos, Mestre querido, que esteja conosco em nossas lutas diárias, que esteja conosco nos fortalecendo, que a nossa vontade seja firme, que a nossa vontade esteja baseada nos alicerces do Evangelho, para que possamos vencer esse homem velho, para que possamos realmente encontrar a felicidade. Não a felicidade que o mundo aplaude, não essa felicidade da matéria, mas a felicidade do espírito, daquele que se encontra em paz. Porque, embora nós estejamos longe de sermos mais assertivos, já despertamos para buscar o verdadeiro caminho. Obrigado, Mestre amado. Obrigado, queridos amigos espirituais, a todos aqueles que estão todo dia junto com nós nessa guerra de combater o mal que ainda existe em nós. Ser conosco, Mestre da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja.